Então, como prometido, é chegado o momento de falar um pouco sobre o último e controverso filme da Pixar. Sim, por incrível que pareça, esse é um filme que tem dividido muitas pessoas. Alguns consideram a melhor coisa que a Pixar já fez, outros consideram uma manipulação pretensiosa que finge ser mais profunda do que realmente é. Bem como toda obra, especialmente da Pixar, o amor das pessoas ou rejeição delas vai vir muito mais da experiência pessoal delas com a obra, muito mais do que qualquer análise crítica. Até porque, ao meu ver, é bem mais difícil colocar em palavras nossos sentimentos sobre uma obra quando a gente ama ela do que nossas críticas quando a gente não gosta. Mas eu vou tentar fazer meu melhor aqui, já que eu tô no time de quem considerou esse o melhor filme de 2020. Na verdade, não só o melhor filme de 2020, como provavelmente o melhor filme da Pixar. E talvez ainda não apenas meu novo filme favorito da Pixar, como talvez a minha animação favorita de todos os tempos. Mas isso eu só vou poder afirmar daqui uns 10 anos, quando eu já tiver passado tanto tempo com esse filme quanto eu passei com as minhas atuais animações favoritas. Mas se você tiver interesse num debate mais aberto e não tão roteirizado, confrontando diferentes visões favoráveis e críticas ao filme, eu recomendo fortemente o podcast que eu participei no canal Pinguim Dançarino. O link do canal vai estar na descrição. Agora vamos ao que interessa. Capítulo 1. O retrato do jazz. Jazz é um dos gêneros pilares da música, e como muitos outros veio de raízes africanas, uma das milhares formas dos negros expressarem sua arte e dor através da música, ao unir sua cultura a outros gêneros americanos. Da união com o country surgiu o blues, da união com o gospel surgiu o soul, e da união com o ragtime e as big bands surgiu o jazz. Esses três gêneros irmãos iriam em suas uniões e experimentações dar origem nas décadas seguintes aos outros gêneros que dominam a atualidade, como R&B, rock, hip hop, entre outros. E assim como todos esses gêneros, o jazz também foi apropriado por músicos brancos, o que por si só não é errado, mas gera consequências que essas sim são bem difíceis de engolir. Uma das mais significativas que a gente pode perceber dentro da história do jazz é a representação desse gênero na cultura pop mainstream. Quando a gente pega os principais filmes da história a retratar o jazz, há algo de muito errado intrínseco a eles. E nem precisa ir para casos extremos como Blackface de Jazz Singer. Acho que um filme que representa bem o problema da representação do jazz no cinema está em Whiplash. Sabe, superficialmente não tem nada de errado nesse filme, e serviu de porta de entrada para muita gente que não era muito chegada em jazz. Mas eu recomendo fortemente o vídeo de um jazzista analisando o filme, em que ele explica em riqueza de detalhes os problemas do filme e a sua forma de representar o gênero. Resumidamente, o filme apresenta o estilo de jazz mais fácil e superficial que existe e o coloca como o melhor que o gênero pode oferecer, ao mesmo tempo que coloca como a maior referência do gênero aos personagens do filme, músicos brancos como Buddy Rich, que sinceramente não tem quase nada de importância para a história. Não apenas o Whiplash, mas o filme seguinte do mesmo diretor, o La La Land, foram duramente criticados por serem representações whitewash do gênero na cultura americana, além de, como eu havia dito, superficiais. Você vendo esses filmes vai ter contato com o jazz em seu formato mais básico e simplista existente, com músicas que estão muito mais próximas de um ragtime básico do que de fato a riqueza complexa da expressão sentimental que o jazz sempre representou para a música. Esse problema está espalhado por toda a história de como Hollywood representou o gênero até a gente chegar em Soul. A forma como Soul representa jazz é talvez a melhor que eu já vi em um filme. Não temos aqui aqueles standards fáceis, o que a gente tem aqui é o mais puro free jazz de artistas como Miles Davis, John Coltrane e Ornette Coleman. O free jazz é o subgênero de jazz que usa dos instrumentos da mesma forma que o gênero soul usa da voz, onde o improviso e liberdade é o fator mais importante, o que justifica ainda mais o filme se chamar Soul apesar de ser sobre jazz. Os músicos usam de seus instrumentos como extensão de suas almas e se deixam levar por seus corações, mesmo que às vezes eles quebrem escalas ou convenções. Não só é extremamente corajoso ver um filme mainstream direcionado a todos os públicos lidar com um dos gêneros menos palatáveis e mais complexos que existe, como a forma de transformar essa música em imagens consegue ser ainda mais brilhante. O cenário se transforma, o realismo da animação consegue transmitir todos os lampejos emocionais expressados pelos personagens na linguagem corporal que a gente vê enquanto eles tocam seus instrumentos. Você realmente vê a alma dos personagens sendo expressada através da música e a música se tornando a alma dos personagens, que é o conceito básico de free jazz e soul.
Enfim, só pela representação de jazz que o filme faz já merecia toda a aclamação possível. Mas isso me leva ao próximo tópico. Capítulo 2. Camp Powers. Praticamente toda a aclamação do filme parece estar sendo direcionada ao Pete Docter, e é até compreensível, o cara já tinha 3 dos melhores filmes do estúdio no currículo, e especialmente as possíveis ligações entre Soul e Divertidamente têm deixado os fãs alvoroçados com suas teorias do universo Pixar. Mas com isso as pessoas esquecem que há um co-diretor e roteirista nesse filme, Camp Powers. Agora, dado quão recente é a entrada do Powers na indústria, muitos podem subestimar sua participação e talvez até chegar ao ponto de dizer que só colocaram o nome dele na parte de direção para evitar críticas acerca da representatividade de negros feita por brancos no cinema. E independente disso, o filme tem recebido essas críticas de qualquer forma. Mas quando a gente vê os outros trabalhos do Powers, a gente percebe o quão errado é subestimar o peso dele para aquilo que Soul conseguiu alcançar. Sabe, o Camp estava envolvido em outro grande filme lançado em 2020. Uma Noite em Miami, que marca a estreia da Regina King como diretora e conta com o Camp Powers nos roteiros, adaptando a peça que ele mesmo havia escrito. Porque, apesar de novo no cinema, o Camp já é um veterano nos palcos e entregou em Uma Noite em Miami uma visão íntima e brilhante sobre a vida de 4 ícones históricos: Muhammad Ali, Malcolm X, Jim Brown e Sam Cooke. Na obra a gente vê esses 4 gigantes discutindo inúmeras questões acerca do uso da arte para a luta dos direitos civis no contexto dos anos 60, o racismo em suas diferentes facetas, o papel das celebridades na luta por mudanças e dever com a sociedade e aqueles que o seguem. Enfim, é um desses filmes todo pautado em cima de diálogos e dramaticidade que eu particularmente amo. E o motivo de eu trazer esse filme pra discussão é que, primeiro de tudo, é um puta filme maravilhoso que vale muito a pena ser visto. Tem na Amazon Prime, vão atrás dele, por favor. O segundo e mais importante é que há inúmeros temas e particularidades nessa obra que reverberam em Soul, o que não deve ser coincidência, especialmente no uso da música para a construção da temática e na expressão dos sentimentos dos personagens. Todo o arco de embate entre o Sam Cooke e o Malcolm X pega na ferida de apropriação musical e relação na indústria entre artistas brancos e negros que eu tanto discuti no primeiro capítulo desse vídeo. E de uma forma mais sutil, essa temática está muito presente em Soul. A sensibilidade no retrato da música, do soul, do jazz, também só pode ter vindo do Camp, dado o quanto ele demonstra a bagagem musical que ele tem e a análise histórica do papel da música na cultura negra em Uma Noite em Miami. É um artista muito ligado com essa questão. Então vamos deixar de dar crédito só ao Pete Docter. Tanto Soul quanto Uma Noite em Miami foram os primeiros longas com o dedo de Camp Powers na produção, e eu não consigo lembrar de muitos artistas que tenham estreado com 2 obras desse calibre em um único ano. Os 2 filmes já estabeleceram ele como um puta artista com muito a dizer e com uma carreira extremamente promissora pelos anos a seguir. E além disso tudo, estabeleceu para ele já uma assinatura tanto temática quanto técnica. Muito da beleza na direção das sequências musicais em Soul remetem demais à beleza teatral que deve vir das raízes do Camp nos palcos. E que também explicam quanto esse filme se destaca de outras obras de Hollywood na arte de retratar a música de forma tão brilhante. Então é isso, fiquem de olho nesse cara que provavelmente vai sair muita coisa foda dele nos próximos anos. Capítulo 3. A busca desenfreada pelo sonho. Um dos temas mais comuns, não apenas em animações da Pixar, mas na arte em geral, é a busca por sonhos impossíveis. E é também o tipo de gênero que mais afeta emocionalmente pessoas como eu, que vivem de alimentar os próprios sonhos, por mais impossíveis que eles pareçam ser. Eu discuto mais sobre isso no meu vídeo Como é Realizar um Sonho, dá uma olhada aí. Essas obras costumam tender entre 2 abordagens, a pessimista e a otimista. Normalmente, uma obra desse naipe ou vai procurar demonstrar como a busca da humanidade por sonhos e ilusões é apenas uma mentira que contamos a nós mesmos como forma de sobreviver dia após o outro sem enlouquecer, e que não desistir desse sonho só acaba por nos render mais frustrações. Aliás, frustração é uma palavra que representa mais essas obras do que pessimismo ou niilismo. Essas obras não são necessariamente sobre a falta de um sentido ou sobre inspirar as pessoas a desistirem de seus sonhos. São muito mais sobre a frustração de não alcançá-los. E eu creio que o maior representante dessa área seja meu autor favorito, o Franz Kafka.
Ele cresceu num ambiente sufocante artisticamente falando, onde sua arte era desprezada por todos da família, especialmente o seu pai, que queria que o filho seguisse uma carreira de advocacia, ao invés de persistir na arte de escrever. Como resultado, Kafka, que já tinha uma autoestima extremamente baixa, passou o resto da vida sem conseguir finalizar ou publicar praticamente nada do que escrevia, criando histórias angustiadas onde seus protagonistas lutavam contra um sistema que o impedia de realizar seus sonhos e que conspirava contra eles, mas eles quase nunca sucediam. O mais fascinante na obra do Kafka, no entanto, é a forma como ele consegue expressar que, independente das chances ou possibilidades de seus personagens alcançarem seus objetivos ou não, era impossível para ele simplesmente parar de perseguir esses sonhos, porque era aquilo que dava a eles a vontade de viver. Eu me aprofundei mais na obra dele no meu vídeo sobre Breaking Bad, fica a dica também. Mas se por um lado dessa temática temos artistas frustrados e meio deprimentes como Kafka, há inúmeras obras que vão justamente pelo caminho contrário e vendem ao seu público um cenário de que os sonhos são possíveis, basta você focar somente no objetivo e não desistir. Especialmente em animações, obras como Coco, Ratatouille e Wall-E são construídos em cima da narrativa do personagem minúsculo contra um universo gigantesco, com nada além de seus sonhos e espírito de artista em seus corações. E mesmo assim eles terminam bem sucedidos graças à busca desenfreada pelo sonho que travam ao longo desses filmes. Agora, por mais que eu absolutamente ame ambos esses tipos de obras por 1 milhão de motivos, quando são bem feitas, é claro, há muito problema em ambos os extremos. Simplesmente pintar um mundo cinza e sem esperança em que todos estamos condenados a viver frustrados e incapazes de realizar nossos objetivos é uma visão sórdida de mundo que, como eu abordei no meu vídeo sobre depressão, só coloca mais problemas na cabeça das pessoas mais frágeis e as tornam cada vez mais alienadas da sociedade, incapazes de fazerem qualquer coisa por si próprias ou terem um mínimo de força de vontade suficiente para sequer tentar realizar seus sonhos. Já o segundo tipo de obra acaba vendendo uma versão ilusória do mundo que também pode ser igualmente prejudicial. Crescer acreditando que alcançar seus sonhos é tão simples pode gerar uma frustração maior do que qualquer coisa que o Kafka escreveu na vida. E aí entra para mim o mérito absurdo de Soul em achar um meio termo entre o pessimismo e o otimismo, num realismo que eu diria que não justifica o filme ser chamado de animação adulta, como muitos colocaram, até de forma pejorativa para Pixar, mas sim extremamente maduro. O filme nos mostra uma terceira via de pensamento que é, independente de se alcançar ou não os seus sonhos, a vida tem um valor enorme externo a isso. Constantemente a gente coloca na nossa cabeça que a única forma da gente ser feliz é caso a gente alcance os nossos sonhos, e é como se a gente esperasse esses sonhos chegarem para então a gente começar a viver de verdade. Mas a nossa vida já começou e já há muito ao nosso redor que faz da nossa vida especial, e a gente não deve depender dos sonhos futuros idealizados para a gente ser feliz. Até porque mesmo quando a gente alcança esses sonhos, caso a gente alcançar, a gente percebe que não nos dá a sensação de completude que a gente buscava. Na busca pelos sonhos a gente sempre vai ir atrás de algo maior e a gente nunca vai ficar satisfeito. Então o melhor a se fazer é tentar entender o que faz quem somos e nos causa felicidade agora. Soul também, além de representar essa via para o espectador, consegue de outras formas ter inúmeros elementos, tanto pixarianos quanto kafkinianos, que ajudam a tornar o debate ainda mais rico e multifacetado. Por exemplo, a cena em que o Jordan abre seu coração para sua mãe me remeteu diretamente à Carta ao Pai. A carta autobiográfica do Kafka, onde ele explora todas as inspirações artísticas de seu coração em confronto com a relação problemática que tinha com seu pai. É um livro que eu recomendo fortemente. Outro momento a se destacar dentro desses conceitos kafkinianos é tudo que diz respeito à ala das almas perdidas do filme. As almas das pessoas que se aprisionam em uma vida cheia de arrependimentos e praticamente escrava. Por mais que o filme não venda uma ideia idealizada de busca pelos sonhos, ele se posiciona contra a ideia de se deixar levar por um trabalho que você detesta apenas para sobreviver. Dá para imaginar o Kafka preso num daqueles monstros até ser salvo pelo bicho grilo. Além de que, de uma forma ou de outra, o personagem, como qualquer outro protagonista da Pixar, termina o filme por alcançar seu sonho, mas diferente dos outros que se sentiam completamente satisfeitos e realizados ao alcançarem esse sonho, Soul vai um pouco além e nos mostra o que acontece depois do feliz para sempre. Ele se frustra por perceber que não é o seu sonho que dá valor à sua vida, mas sim as pequenas coisas que ele ignorou ao longo do caminho.
Soul é um filme sobre o luto? Há alguns meses eu fiz um vídeo discutindo como os filmes da Pixar discutem a morte e o luto, focado em Up, Coco e Dois Irmãos. Nesse vídeo eu tentava entender e refletir sobre como essas obras nos ajudavam a lidar com a morte e seguir em frente. Na época que eu fiz esse vídeo, eu esqueci que Soul estava para ser lançado e eu fiquei bastante arrependido de nem sequer citar o filme no vídeo, já que pelo que os trailers indicavam, ia ser o filme definitivo e mais direto do estúdio a respeito desse tema. Mas quando eu terminei de assistir o filme, eu senti bastante alívio por não ter incluído o filme naquele vídeo. Isso porque Soul não é, em instância alguma, um filme sobre como lidar com a morte. É um filme sobre como lidar com a vida. Não há no filme nenhum momento dedicado a algum personagem chorando pela perda do amigo. Na verdade, ninguém nem descobre que o personagem morreu no filme inteiro. A única preocupação do filme é trazer à tona questões como: o que faz da vida valer a pena? Qual é o nosso propósito? É necessário dependermos de algo para sermos felizes? Ao final do filme, apesar de eu admitir que é um pouco covarde ele ressuscitar o personagem ao invés de deixar ele morto, eu entendo que como a mensagem do filme era nos ensinar a viver e não nos ensinar a aceitar a morte, faz mais sentido que o personagem nasça de novo, entendendo agora qual o verdadeiro significado e valor de estar vivo, do que simplesmente aceitar morrer após uma vida tão cegas como ele tinha vivido até então. Há mais 1 milhão de motivos do porquê esse filme significa tanto pra mim. Por exemplo, como eu me identifiquei com o personagem e seus anseios artísticos, o fato de que eu também trabalho numa escola pública de música e todos os dias eu vejo situações idênticas à do começo do filme e lido com crianças sem rumo, tanto quanto crianças sonhadoras e que amam música. O amor pela música em si é representado aqui de forma magistral, ou simplesmente a beleza técnica dessa animação, que é o mais próximo com o experimental que a Pixar já flertou. Ou então a forma sutil como o filme lida com questões como o racismo. Mesmo que de forma muito mais sutil do que deveria, ainda é um plus tendo em vista como as animações hollywoodianas normalmente ignoram isso completamente. Tem que ter algum táxi por aqui. Levanta essa mão. Nada, levanta mais alto. Isso já seria difícil sem a roupa do hospital. Enfim, eu não vou ao ponto de dizer que esse é um filme adulto e que as crianças não conseguirão gostar, isso é uma grande bobagem, mas é talvez o filme mais maduro da Pixar, na forma de abordar suas temáticas e concluí-las ao público. E eu só tenho a agradecer a esse estúdio incrível por mais uma experiência cinematográfica que transcende a mera qualidade e tem o poder de adentrar em nosso coração e nossa alma como se fosse um amigo. Eu já sei que eu vou revisitar esse filme muitas vezes daqui pra frente, quando os tempos turbulentos e as frustrações me fizerem esquecer o que de fato significa estar vivo. Eu espero sempre ter Soul lá para me ajudar a voltar por meus trilhos e reencontrar o meu caminho nessa longa estrada da vida. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu tinha falado, se você quer saber mais debates meus e opiniões minhas a respeito dele, você pode dar uma olhada no podcast, que eu vou deixar o link na descrição. Se você é novo aqui, por favor se inscreva, muitos vídeos massa chegando aí sobre cultura pop. Os próximos vídeos inclusive vão ser o top de melhores filmes de 2020, bem como um vídeo especial de guia de leitura Franz Kafka. Exatamente, 2 vídeos que conversam bastante com o vídeo de hoje. E também dê uma olhada no nosso Apoia-se, tá passando aí na tela os nossos apoiadores, que é quem ajuda a manter esse canal de pé. Então, se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário sobre o que você achou do filme. Eu posso não estar conseguindo responder todos os comentários quanto eu consegui responder antes, mas eu tô lendo todos, como sempre, eu adoro ler o comentário de vocês. E a gente tá quase alcançando nossa meta para começar a produção do meu primeiro filme independente. Então, galera, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Até a próxima e valeu!